Bora fechar o vídeo para falar sobre a grande bomba do dia. Memphis Depay mais uma vez notificando de forma extrajudicial o Corinthians. Tudo por conta do atraso no pagamento dos prêmios do Campeonato Paulista e de direitos de imagem. A dívida é superior a 6 milhões de reais. O Corinthians, nessa notificação, foi avisado também de que o Memphis Depay cogitava nem aparecer na reapresentação do elenco marcada para sábado. E que, a partir daí, se não pagasse esses mais de 6 milhões de reais até o fim do dia, o Corinthians também seria impedido de usar a imagem do Memphis Depay. O Timão foi procurar o Memphis, que assegurou que não é bem isso. Essas medidas foram tomadas por seus advogados sem a aprovação do atleta. O Memphis também garantiu que estará na reapresentação do elenco no próximo sábado. Ele até postou um story de uma mala e ao fundo um mapa mundi mais centrado no Brasil, dando a entender de que ele já está preparando a viagem para voltar para cá. De qualquer forma, a repercussão extremamente negativa, até porque o Corinthians tem uma série de outras pendências, por exemplo, não pagou o prêmio do Campeonato Paulista para nenhum outro jogador, deve direitos de imagem para vários atletas, jogadoras do time feminino ainda não ganharam o prêmio da Libertadores da América da temporada passada e ninguém se manifestou ou ameaçou o Corinthians como o Memphis Depay. Há dentro do Parque São Jorge a convicção de que o Memphis está preparando o terreno para deixar o clube. Vale a lembrança de que 10 dias atrás surgiu uma proposta do Besiktas que ainda não foi oficializada, ou pelo menos não chegou aos ouvidos do Timão. Só para arrematar, importante contar que Davi Pastor, lateral direito que você soube primeiro, que estaria sendo especulado no Corinthians, deu uma entrevista afirmando que o nome dele de fato está no Corinthians. Abre aspas para ele, meu nome foi jogado lá. Eles analisaram e, pelo que eu soube, gostaram. Estão precisando de um lateral direito para compor o elenco. E aí surgiu meu nome. Quem não quer jogar no Corinthians? Perguntou o atleta que pertence à Farense, time que acaba de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol português. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira, foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vaidbet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o
relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha, até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota, que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Bora te atualizar agora sobre Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting. Já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais 2 clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians e mais um enorme problema surge da época de Augusto Melo. Você sabia que o Corinthians prometeu comprar um meia atacante do Água Santa de só 17 anos de idade por 3,5 milhões de reais? Logo do Água Santa, clube de São Paulo, sob enorme desconfiança e na mira da polícia há bastante tempo. Essa revelação foi feita por Igor Sverburuker. Esse cara é um empresário que surge no mundo corintiano assim que o Augusto toma posse. A gente descobre que o Igor, que é um empresário do ramo dos transportes, financiou parte da campanha do Augusto e a partir daí começou a receber uma série de contrapartidas. Na última partida do Corinthians contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um dos vice-presidentes esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar o time e foi conversar com o Igor. Trata-se do Armando Mendonça. Hoje o presidente Osmar Stabile e o Armando Mendonça é o primeiro vice, alguém muito próximo do presidente. E com a autorização do Stabile, ele foi conversar com o Igor para entender um pouquinho dos negócios que eram feitos entre o Augusto e o Igor. Ninguém no Corinthians tinha muita noção do que estava rolando. O Igor afirmou que ainda tem mais de 4 milhões e 400 mil reais a receber do Timão e empréstimos que foram feitos para ajudar numa série de circunstâncias, como por exemplo na contratação de jogadores. O Igor também revelou que o meia atacante Luiz Fernando, de 17 anos de idade, vai custar ao Timão
3 milhões e meio de reais, negócio feito com Água Santa. É bem pouco comum que um jogador de apenas 17 anos de idade tenha um custo tão alto, especialmente por ser esse jogador alguém que está muito longe de brilhar. Por exemplo, no Sub-20, ele é muito mais reserva do que titular. Na atual temporada, nem entrou em 2 dos últimos 4 jogos. Desde o início do ano, foram 16 partidas no Sub-20, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Vale a lembrança de que um dos dirigentes mais importantes do Água Santa tinha cargo de confiança dentro do Corinthians, por determinação do presidente Augusto Melo, por isso investiga de perto essa relação, até porque há uma série de suspeitas que a gestão Augusto Melo tinha ligação com o crime organizado. Só para completar, o Igor também afirmou que participou da intermediação do acordo com a Brax, embora quem tenha recebido o dinheiro tenha sido o Carlos Leite. O Igor afirmou também que por conta da dívida que o clube tinha para com ele, o Augusto cedeu 2 camarotes na Neoquímica Arena, mas não consta em nenhum contrato ou documento essa negociação, o que pode render mais problemas para Augusto Melo. Só para completar, informações todas divulgadas pelo site Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, 2 dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3 milhões e meio de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Bora fechar o vídeo para falar sobre o craque Neto, que voltou de um período de descanso e respondeu a Memphis Depay. Só para lembrar, o atacante holandês lançou uma música na semana passada criticando o apresentador da TV Bandeirantes. O Neto respondeu o seguinte, abre aspas, eu vi que o Memphis fez uma música falando que eu sou doido e que pagam minhas contas toda vez que falo dele. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar as minhas contas. E eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de 6 milhões de reais por mês, seu otário. Porque sou fiel torcedor e sócio do Corinthians há 20 anos. Você perdeu a noção do que é? Você quer se comparar comigo no Corinthians, irmão? Vai ter que comer muito arroz com feijão. Ganhou um paulista e nem foi o cara que fez o gol. Por sinal, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa treta envolvendo Memphis Depay e o craque Neto. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.